Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala é o seu host favorito desse podcast, nesse horário sobre Kubernetes, gravado em São Paulo, João Brito. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E hoje temos dois convidados especialíssimos. Um por vez. Primeiro, Guilherme, que é especialista em infra na B2W, né? E a gente vai conversar um pouco mais. Então, Guilherme, pode se apresentar para esse público maravilhoso? E aí, pessoal, tudo bom? Como o João disse, sou o Guilherme Vale, eu sou especialista de infra aqui no B2W e trabalho aqui há 10 anos já. Vamos bater um papo hoje sobre Black Friday. Então, olha, conosco também hoje temos o Marcos, que é coordenador de plataforma também na B2W e vai nos ajudar nesse papo sobre Black Friday. E aí, pessoal, tudo bem? Como falado, eu sou o Marcos, sou coordenador de plataforma aqui na B2W. Vai fazer 2 anos que eu estou trabalhando aqui e a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre Kubernetes e Black Friday. Show, show. Olha, eu até adquiri aqui um energético para isso, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Inclusive, vou até falar para Monster, ela podia patrocinar o podcast, né? E a minha primeira pergunta, eu já desviei do assunto, do roteiro, então como é passar pelo dia D, né? Pelo dia D da Black Friday, assim, tipo, é igual todo mundo, pizza e Red Bull e energético, ou não? Tipo, a gente se prepara um pouquinho mais para não passar exatamente por isso. Sempre tem, né? Sempre tem, é meio que inevitável a gente não ter esse combo, mas o nervosismo é muito grande também, né? É o dia que se prepara o ano inteiro para a hora, né? Então não tem jeito. Até mesmo para ficar acordado, né? Para não perder a virada, quase como um ano novo. Você quer ver a virada do relógio, participar mesmo. E que aí você não sabe se você está mais agitado e ansioso por causa disso, ou de tanto energético e coisas que você foi tomando, né? O cara encheu de café, assim, tá super agitado. Tipo, não, é por causa do momento. Tem 15 latinhas na lata do lixo vazias, né? A impressão que eu tenho é que o Red Bull nem efeito faz. É não como faz. Água. Pra mim faz. Também. Eu posso tomar, deitar e dormir. Não mudou nada. Exatamente, nada. E depois do que passa a grande primeira onda, né, é como se fosse calmante, porque você pode tomar mais 10 que não faz absolutamente nenhum efeito. Quando você já está anestesiado já. Vou tomar mais um para relaxar agora. Isso, exatamente. Boa, que da hora. Olha, então, bom, vocês começaram falando, né, então o Guilherme está há um pouco mais de tempo aí, né, 10 anos já na B2W, e nem existe Black Friday há 10 anos, pelo menos aqui no Brasil não, né? E quantos anos mais ou menos tem? Sei lá, 4, 5? Não, tem mais. Acho que a primeira acho que foi 2010. Sério? Então já batemos 10 anos. Vai ser a 11ª, isso mesmo. Sério? Porque eu pensava que não tinha uma memória tão boa assim. Foi exatamente 2010 que começou muito forte o evento, a ficar muito forte o evento aqui no Brasil, né? E aí, desde 2010, então, cada vez maior. Legal. Então, bom, pura curiosidade, assim, como foi a primeira, né? Que deve ter sido uma bucha, né? A primeira que eu participei, é porque o que acontece, quando eu entrei, eu era de uma empresa que prestava serviço para a B2W. Aí, alguns anos depois, a B2W comprou essa empresa. E quando eu fui entrar mesmo para o fluxo das marcas, que era grande, o grande evento, foi em 2016, se eu não me engano, e a gente caiu, cara. Foi. Foi em 2015 ou 2016, eu não lembro. Eu acho que foi 2015, mas eu lembro que a gente caiu porque foi um ano bem traumático para todo mundo, né? Legal. É verdade. Eu me lembro mais ou menos dessa parte, né? Que foi que aí para mim teria sido as primeiras assim, que foi quando a turma que era que todo mundo queria acessar meia-noite, né? Tipo, agora vou comprar uma geladeira por R$50, né? Uma TV de 50 polegadas por 100 conto. E aí, tipo,
clicando F5 do mal, assim. Foi quando todo mundo descobriu que tinha F5, né? Ficava gerava uma descarga enorme de requests nos sites mesmo, né? E essa turma da meia-noite existe até hoje, tá? Existe até hoje. Firme e forte como nunca. E essa é uma estratégia. Não sei se eu vou me desviar aqui do assunto, mas é uma estratégia. Eu percebi que várias empresas adotaram uma estratégia de se cadastre aqui para receber ofertas, que é para tentar distribuir um pouco, né? Para a gente não tentar tomar esse broadcast do mal aqui, né? Que, cara, todo mundo entra nesse link aqui agora. Para o marketing é maravilhoso, mas para a infra, cara, socar quem postou essa link. Sim, isso existe uma prática de adoção que foi meio que comum para todo mundo, né? Mas isso não diluiu tanto meia-noite não, tá? Uhum. Ainda a maior parte ainda tenta acessar, acha que o preço vai virar meia-noite. E às vezes não é isso que acontece, né? Às vezes antes mesmo já está virado o preço. Mas o pessoal é como o Natal. O pessoal quer brindar, como Ano Novo, o pessoal quer brindar na virada mesmo, quando tiver fogos. O fogos começa a contar depois da meia-noite de quinta, né? Sexta-feira mesmo. Exatamente. Enraizou na cultura, né? Pois é. E é engraçado porque a gente que criou essa cultura, né? Recente, né? Que sejam os 10 anos, é recente, é uma cultura recente. E que não é aquela que a gente vê na TV, né? Da turma, tipo, esperando a loja abrir. Na loja, né? E, tipo, corre, pega aquela TV agora. E não é, né? Todo mundo que, tipo, quer pegar aquela super oferta na internet e isso vai dar certo, assim, né? Exato. E tem algum estagiário que vai errar e vai esquecer um 0 e vai sair por R$100, o que era para ser 1.000. Ou você vai conseguir editar lá e colocar um número negativo na quantidade e vai pagar, talvez até receber cashback. Antigamente isso devia acontecer, né? Hoje em dia, com a gente não acontece, não. A loja vai te pagar, tipo, tô te trazendo uma TV aqui, 5 e ainda conto, toma, né? Pois é. Que ideia genial, nunca pensei nisso. Já vou me preparar. Espero que não aconteça, né? Boa. Mas, então, aí 2015 aí, então, até 2015, né, e provavelmente 2015 aí, vocês ainda tinham infra tradicional, certo? VM e tudo mais. Como era, então, vamos começar pelo velho aqui, né? Como era superar esse desafio, né? Porque o grande desafio é a escala, né? É o boom daquele minuto. Como era superar isso tudo com VM? Cara, era muito complicado, porque a nossa stack era data center físico mesmo, a gente usava tudo on-premise, e a gente era totalmente amarrado na stack da Oracle, que era WebLogic, mas banco Oracle mesmo. Tá. Então, a gente tinha já um problema que a escala, que é o que você falou, a gente não sabia, a gente não tinha uma previsibilidade mesmo de como cresceria esse ambiente no dia, e a escala era muito difícil, porque era lento, a gente tinha que ter muitas máquinas, muitos servidores mesmo disponíveis para poder escalar, e não somente JVM, né? A gente tinha os bancos também. Então acabava normalmente era o gargalo, né? Exatamente. Então a gente tinha um limite de escala absurdo. E aí, depois da Black Friday, que eu acho que, se não me engano, que foi de 2015 e 2016 que nós tivemos problemas, foi quando a gente meio que resolveu, na verdade, concluímos que não dá mais para ter essa arquitetura, né? De infraestrutura que é data center físico, mas a stack toda amarrada em WebLogic, Oracle, etc. E foi quando a gente começou a pensar em microserviço, né? Foi isso, foi de 2014 para 2015, foi nessa época. E foi quando a empresa teve um movimento muito forte de todos os times, e a gente começou por aplicações críticas, que foi o kart, se não me engano, que a gente já migrou para microserviço, que era o carrinho da Americanas mesmo. Show. Que a gente já migrou para microserviço e já colocou, se não me engano, foi o Mongo.
E na época do nosso lado de infra, que a gente tinha que começar a pensar numa solução, porque não dava para a gente transformar tudo em microserviço e continuar usando o WebLogic. Não faria muito sentido, né? Você imagina quantas máquinas que a gente vai ter, o tamanho dos clusters de WebLogic seria ingerenciável. E aí foi, na época, para começar do andamento, os times de desenvolvimento começaram a subir as aplicações no próprio Beanstalk da Amazon, não sei se você conhece. Sim. E a infra, em paralelo, pensando numa solução. Na época, a gente estava começando a ter uma ascensão do Docker muito forte no mercado. E foi de cara, a gente já sabia que a gente tinha que ir por esse caminho, só que a gente chegou num problema que a gente precisava saber, que a gente precisaria ter, na verdade, era de como orquestrar, né? Porque Docker, beleza, estava fechado a stack, mas orquestrar com o quê? Então, aí, na época, a gente tinha o Tsuru, que era da Globo, tinha o Swarm, e estava começando no mercado forte também, era o Meso junto com o Marathon. E aí, a B2W investiu nesse stack bem forte, que aí nós chamamos a nossa plataforma de Atlas, que foi antes do Atlas do Mongo, tá? E roubaram a nossa ideia. Roubaram. E foi quando a gente criou toda essa plataforma em cima de Mesos e Marathon e Docker, né? E aí a gente construiu todo um ecossistema de Service Discovery, toda uma plataforma bem robusta mesmo. Que o Twitter rodava nessa stack até um tempo atrás. Ele usava Mesos, né? Mesos, né? Mesos. Eu acho que ele usava bastante Mesos mesmo. O Mesos, tiveram grandes casos de uso. Eu acho que aqui no Brasil, nós fomos um dos maiores clusters de Mesos e Marathon. A gente chegou a ter mais de 3.000 containers rodando nos nossos clusters. A gente tinha vários clusters. E aí a gente rodava, na verdade, porque a gente... Beleza, vamos tirar o WebLogic, mas a gente tinha também muita máquina física, né? Então a gente não poderia 100% pegar e falar tchau, viramos para cloud, e ficar um monte de servidor parado lá. Então a gente tinha vários clusters, né? Tanto em data center físico como em cloud, que nós rodávamos. Só que o Atlas, a gente começou a bater em alguns limites. Que como era uma tecnologia, uma stack toda muito nova, que a gente acabou aprendendo da pior maneira, né? Uma delas foi a gente começou a ter alguns desafios relacionados ao tamanho de cluster, porque nós tínhamos muitas máquinas grandes, com muitos containers rodando dentro delas. Então você imagina uma máquina de 256 GB de memória rodando mais de 80 containers dentro. Então, para o próprio Mesos, para o próprio Marathon, para toda a stack, ela começou ficando pesada, e a gente começou... O controlador, né? Exatamente. Para o scheduler, tudo, né? Foi afetado. E acabou que a gente começou a ter alguns desafios que, por exemplo, autoscaling a gente não tinha. Então, o nosso autoscaling era, por exemplo, manual. Então, a gente sabia, esperava uma carga maior, era escalado. A gente tinha uma própria dificuldade no gerenciamento desses masters por causa dos clusters muito grandes. Então, por exemplo, a gente tinha que ter um cuidado muito especial com o Zookeeper, com o próprio master do Marathon, do Mesos mesmo. E... Vou dar uma pausa aqui rapidinho, João. Eu já entro na história aqui de como a gente começou no Kubernetes e tal. Pode ficar à vontade. Tá, beleza. Então, essa parte aí eu ainda não estava na empresa, não. Eu peguei muito pouco do Mesos. Na verdade, a gente ainda tem Atlas aqui. A gente tem um cluster legado. A gente ainda tem. A gente cuidou da... Eu entrei, a gente desligou uns 3, né, Vale? Desligamos 3, exatamente. E aí agora tem um ainda. Olha, então eu quero tentar conectar essa parte com daqui. Então, até aí, né, vocês estavam trabalhando um pouco com a mentalidade de, olha, a gente prevê mais ou menos isso aqui, né? Então, já vamos ter infraestrutura, né? Já vamos ter disponível para tudo isso de usuário, né? Para tudo isso de acesso que é talvez o que a gente teve no ano passado, o que o market calculou, né, que a gente vai alcançar, e mais um pouquinho, para não ter problemas. Vamos ligar tudo isso, né, na esperança de que vá dar tudo certo. Né? E aí, o tempo, né, as tecnologias evoluíram um pouco, e
E a gente está exatamente nesse momento, né, da história aqui, 2016, 2017 aí, que é quando Kubernetes nasce, né? Não nasce, mas tipo vem para o mundo, né? 2016, a gente já começa a ter ele versão 1, né? Rodando aí. E aí vocês adotam esse cara. Mais ou menos por aí ou um pouco mais para frente? Isso, foi... E aí, exato. E aí, quando a gente chegou nesses problemas no Atlas, né? Na nossa plataforma interna que a gente tinha, foi justamente isso, clusters muito grandes, então até para escalar já ficava um pouco mais complicado, porque no dia a dia o que a gente precisava de carga já era muito para o orquestrador, no caso, e a gente já sentiu uma sobrecarga, a gente já tinha outros clusters que já estavam começando a ficar muito grande, e a gente tinha uma limitação até mesmo de braço para conseguir ficar desenvolvendo features para eles, para essa plataforma. A gente chegou a desenvolver Service Discovery, tudo isso feito dentro de casa, e foi justamente isso, foi em 2016 mais ou menos que já começou a ter essa ascensão do Kubernetes, né? E a gente já começou a olhar com bastante carinho e tal, acompanhar o projeto, e foi quando um time de desenvolvimento, eles resolveram fazer uma POC com Kubernetes, porque na época a gente estava super pegado nesse projeto, do Atlas ainda, e eles conversaram com a gente e resolveram eles tocarem essa POC. Eles fizeram essa POC com COPS e viraram um fluxo nosso um fluxo batch que a gente tem de batch para o COPS, e a gente foi para Black Friday com esse cluster provisionado e esse fluxo. Legal. E assim, sucesso. Autoscaling funcionou, a gente não teve nenhum problema, a gente conseguiu visibilidade, conseguiu tudo legal. E aí passou o evento, que eu acho que foi da Black Friday, acho que 2017, se eu não me engano. Legal. E aí nós pensamos, beleza, então realmente tá validada a parte que a gente queria, e agora terminou a Black Friday, beleza. Dezembro, vamos começar a se preparar para a Black Friday do outro ano. A próxima. É igual carnaval, terminou, começa o próximo. Exatamente. Inclusive tem um amigo nosso que diz isso, que a Black Friday é como se fosse o carnaval. Que fosse um desfile de carnaval. Termina, no dia seguinte a gente começa já a olhar pro próximo. E que a gente tem super cara de carnavalesco aqui, né? Super, né? Tudo. Super. QI no carnaval. Super. Imagina que bloco. Nossa, top. E aí nós começamos aí, beleza, a gente decidiu, não tinha mais o que validar, beleza, a gente precisa investir em Kubernetes. E foi na época que a Amazon, a gente tinha começado, inclusive, o handover desse cluster de COPS e tal para a nossa administração, a gente já estava começando, em paralelo a gente já estava estudando todos os componentes, beleza, API Server, etcd, o controller, tudo, como o kubeproxy funcionava, todos os componentes, cores Kubernetes mesmo, porque a gente precisaria operar e sabia que era complexo. Diferente do Mesos e Marathon, que a gente tinha o Mesos Agent e o Mesos Master, a gente tinha N componentes dentro do Kubernetes também. Então foi nesse ponto que a gente começou mesmo a testar tudo, beleza, a gente destruiu alguns clusters fazendo teste, beleza, agora a gente aprendeu a importância da API Server, não pode morrer. Boa, exemplo. E tudo então, AWS ainda? Não. Por enquanto, sim. Não, nesse momento nessa época? Nessa época era. Nessa época, isso. Sim. Tá. Então, porque começou a POC com COPS, né? Isso aí. E aí a AWS. Isso aí. Então, retomando, vocês passaram de Beanstalk para COPS, né? Não. Beanstalk para o Atlas. É verdade. Beanstalk para COPS. Pro Atlas, COPS. E aí depois veio o EKS. EKS. Quando a gente estava já validando esse cluster, a Amazon lançou o EKS, e para a gente foi ótimo, porque a gente sabe dos desafios que é manter um cluster de Kubernetes não gerenciado, né? Principalmente master e principalmente a atualização, que a gente sabe que é muito complexo, e a gente já investiu direto no EKS direto, né? E a Amazon também deu um suporte bacana para a gente de adoção, né? Porque nós fomos beta mesmo de serviço. Beta, acabou de lançar, saiu do forno, a gente entrou e com muito volume dentro. Eu ia perguntar, porque... E vocês rodavam aqui em São Paulo? Sim. Ou não? Não, no início não, depois sim. Depois foram migrando.
Porque faltava um monte de feature quando a AWS lançou, né? Porque não tô falando bem ou mal, não tô fazendo nenhum juízo, eu só estou contando a história que, tipo, ela foi a última a lançar o Kubernetes gerenciado, né? Tipo, o Google veio na frente e Azure, por incrível que pareça, o Azure lançou primeiro, e a AWS foi a última, mas ela, ainda assim, foi a última a lançar, mas tinha menos features, né? E o HPA ali, né, era uma das features que estava desligada, assim, mas vocês tinham acesso, tipo, já que vocês tinham essa relação tão boa assim com eles? Não, a gente usou o release oficial e já tinha um HPA sim. Ah, legal, show. Já tinha. O release acho que foi em junho, se eu não me engano. Não, eu não lembro quando foi bem o release do EKS, mas eu acho que foi em 2016 ou 2017. E aí nós migramos outra parte do fluxo inteiro para lá. Toda pressa. E um fluxo muito mais crítico. Que, ou seja, se desse algum problema na BF, na Black Friday, a gente realmente teria problema. E mais uma vez passou suave. Legal. E aí a escala foi superada, né? Mas aí eu vou tentar fugir aqui das duas balas de prata de microserviços e containers, né? Que é tipo, resolva todos os seus problemas, use microserviços e containers, né? O que de fato, assim, né? Porque tem o bonito, né, do microserviço, mas tem o trampo, que é fazer isso mesmo. Então, tipo, alguns desafios, assim, né, de arquitetura, de redesenvolver, né, tipo, se você recriou, né, do WebLogic para cá, né, então a gente estava falando de infra até agora, né, como foi rearquiteturar, né, a aplicação para ela sobreviver a essa mudança de paradigma aqui de infraestrutura, né? Você quer falar, Marcos? Essa parte, como eu falei, você estava presente, então acho que você tem um pouco mais de know-how para poder falar, né? Porque eu entrei mesmo quando já estava praticamente tudo de pé, a gente tinha clusters já, a maioria das aplicações rodava já nessa infraestrutura nova de Kubernetes, a gente tinha algumas rodando ainda no Atlas. Quando eu peguei, a gente já estava passando já para o multi-cloud, para ter tanto no GKE, e fazendo os últimos deploys, acho que desligando os últimos ambientes, né, Vale? Como eu falei, a gente estava desligando os últimos 3 clusters, dos 4, os últimos 3 do Atlas. Essa ideia de desenvolver, de migrar de monolitão lá, como era antigamente, para microserviços, e o que ganhou e o que perdeu, a dificuldade, acho que o Vale estava presente mesmo nessa, junto com os devs. Isso aí foi antes mesmo da gente usar Kubernetes, foi passado para o container, né? Foi bem antes de eu entrar. Bom, então, teve como eu disse lá antes, a gente teve um movimento muito forte mesmo para fazer essa migração, tanto do lado de desenvolvimento como de infra. E o lado de desenvolvimento teve um apoio que a gente teve uma equipe dedicada para essa migração, que era uma equipe chamada de serviços corporativos, que na verdade eles investiam sempre em fazer bibliotecas para as aplicações, em definir os padrões REST, o que todas as APIs deveriam seguir, desenvolveram também o portal RML, entendeu? Então foi um trabalho bem estruturado mesmo, para a gente não sair de qualquer jeito de, beleza, um monolitaço para um monte de serviço espalhado por aí, entendeu? Então teve uma padronização, teve um movimento muito forte, um investimento muito forte da empresa mesmo, para a gente seguir por esse caminho. Legal. Então talvez o que uma das coisas que, eu não sei se essa foi a chave para o sucesso, assim, mas eu sei que uma chave para a derrota é ir longe da padronização. Principalmente em empresas grandes, assim, que você tem diversos squads, aí, times de desenvolvimento separados, e aí, tipo, cara, cada um vai no seu padrão, é igual, eu sempre uso esse exemplo, é igual tomada brasileira, cada um cria o seu, esse é o novo padrão, e aí não tem padrão, cada um tem o seu, e aí as coisas ficam uma zona, né, todo mundo tá usando, não, esse é o novo framework que vai resolver todos os nossos problemas. E aí os caras conversam. E o próximo time, a próxima API é no novo, e o novo padrão, o novo hype do Twitter. E aí, tipo,
Sim. É o clássico, existe um padrão, mas cada caso é um caso, né? Boa. E vocês usaram, uma dúvida pessoal, vocês usaram, tem uma técnica que alguns chamam de estrangulamento ou inanição, assim, de você deixar o monolito lá, nunca mais tocar, tudo que você tem que fazer, faz no novo. Ou vocês conseguiram, tipo, fazer uma virada mesmo, assim, tipo, agora, a partir de hoje, tipo, virou a chave, é V2 e é isso, assim. Não, foi da primeira forma mesmo. Beleza, features novas, microserviço, então a gente tinha a gente teve que manter durante muito tempo proxies na frente para poder distribuir mesmo a carga entre o monolito e o microserviço. E saber para onde ir. Isso. E mesmo hoje ainda é um problema, né? Às vezes você tem uma app, você às vezes tem que manter ela de pé porque tem quem chama ela é dependência de alguém, e aí você não consegue desligar ela até essa pessoa fazer a virada lá de chave, ou mudou algum parâmetro. Tem algumas equipes aqui que usam até proxy ainda para fazer essa virada, né? Mas... porque é o trade-off de quem fornece serviço, né? Exatamente. O cara tá usando, você tem que bater na porta do cara e falar, pelo amor de Deus, cara, você pode parar de usar esse serviço? E não só como serviço, como API, né? Mas também como plataforma. A gente sofre isso até hoje, que o ideal seria a gente só manter o suporte a Kubernetes. Mas a gente ainda tem o Atlas, porque a gente ainda tem muito software legado, não no fluxo de venda, mas a gente ainda tem muitas aplicações que ainda estão dentro desse ambiente, e é difícil de chegar lá, a gente não pode chegar e falar, amanhã a gente vai desligar e acabou, porque tem gente que não tem para onde correr. Mas o ideal seria manter só tanto a API quanto plataforma mesmo, para manter essas APIs funcionando, padronizado e ser transparente essa mudança, né? Seria o mundo perfeito mesmo. Sim, que é a facilidade das startups, né? Os caras pegam um greenfield, exatamente, eu consigo fazer isso aqui com 3 pessoas. Óbvio, você não sustenta nada, amigo. Não ter um software legado já é um grande passo. Sim, você ter que manter um legado já te atrasa. Então... verdade. O cara tem uma API que ele... Não, escala tranquilo aqui. Exatamente. Lógico, você nunca na sua stack tem que falar com um Oracle. Então, tá fácil para você. Tô com uma rede super legada, né? Exato. Não, minha rede aqui é 0 downtime. Vou te mostrar algumas redes. 1000 VPC, né? E acabou. Isso, exatamente. Não, legal. E aí, então... Aí o Marcos já deu uma palhinha pra gente que vocês partiram de só AWS para outras coisas, né? E juntas aí. E onde chegamos, então? No princípio, a gente tinha o nosso Kubernetes no EKS, como o Vale falou, e depois a gente precisou partir para um ambiente multi-cloud. E aí que surgiu o GKE, o uso do GKE a gente usa também, a gente hoje tem AWS e GCP, e aí a gente tem esses ambientes ali, e a forma como a gente organiza aqui dentro é praticamente transparente pro desenvolvedor quando ele vai fazer o deploy da sua app. Legal. O mesmo chart que ele deploy a app na AWS, ele vai deployar ela no GCP, no GKE, sem praticamente fazer mudança nenhuma, talvez 1 ou 2 variáveis, e ter esse ambiente multi-cloud, ter o nosso provisionamento multi-cloud também proporciona uma migração super transparente e sem nenhum trabalho para os outros times. É basicamente na nossa conta e no provisionamento mesmo, na automação que a gente subiu para tudo isso, DNS, praticamente automático. Então, muito bom mesmo a gente ter esse Kubernetes gerenciado, proporcionou isso para a gente. E ainda mais ter essas 2 clouds. E multi-cloud, para você, a sua realidade é DR? Você tem ativo, você tem workloads diferentes? Na verdade, uma pergunta anterior a essa. Por que ir para multi-cloud? Por que criar esse problema?
Bom, é um problema. Um dos primeiros projetos aí que a gente teve foi de migrar todo mundo para o Kubernetes. E aí a gente poderia ficar preso primeiro com lock. Perdão, eu só vou falar isso, eu não sei se não é bom falar mal de quem prover serviço pra gente, mas qualquer coisa tira. Não, né? Mas é a verdade. Tipo, se você abraçar aquilo, é um lock-in. Mas pode ser um lock-in que você tá tirando proveito. Eu escolhi esse e tá exatamente. Tudo bem, né? Só que aí o ideal é a gente não ter lock-in. A gente realmente, hoje em dia, a gente praticamente não tem de nenhum dos serviços que a gente usa dentro do Kubernetes. O que a gente consegue subir hoje na AWS, a gente consegue subir no GCP. E ter esse ambiente, esse multi-cloud, vai proporcionar isso para a gente no futuro. Se um dia, amanhã ou depois, surgir uma novidade, uma ferramenta, uma funcionalidade que alguém queira usar no GCP e que não tem na AWS, a gente permite isso. A gente consegue fazer isso. E ter o nosso ambiente, ter o nosso provisionamento pronto para isso, traz muito mais agilidade do que se a gente já tivesse que começar tudo de novo para uma nova cloud, por exemplo. Ficou muito mais simples mesmo. Legal. Quer falar? Ficou show. Não. Então, basicamente, estratégico. É estratégico, exatamente. Estratégico. Legal. E aí eu volto à minha pergunta. Então, hoje você tem workloads diferentes, né? Tipo, tem uma parte aqui, ou DR, ou eu tenho coisa repetida, a escala de um para o outro, como... A gente tem tudo que é tipo em todas as clouds. A gente tem tanto dividido por marca, a B2W tem várias marcas, e algumas ficam em todas e tal, mas o workload a gente tem ativo em todas as clouds. Dentro de uma mesma marca, geralmente é dentro da mesma cloud, mas a gente tem ativo em todas da mesma API em todas as clouds. Ah, legal. É verdade. Você está falando com a B2W, mas são... Exatamente. São você tem o seu produto, mas você também tem ele repetido para seus clientes, né? Exatamente. Entendi. Então, a sua caixa, né? Você faz deploy dela na GCP para o seu cliente X, né? E legal. Show. Entendi. Olha aí, eu entendi. Você que está ouvindo vai conseguir também. Eu tenho uma outra pergunta, então. Quando você estava falando sobre GCP, AWS, né? Cada um deles oferece seus serviços, né? Seus serviços anexos aí, né? Hoje, o que você não roda dentro do Kubernetes? Assim, você roda seus bancos de dados dentro do Kubernetes? Acho que essa é uma pergunta e que eu vivo respondendo e diversas opiniões, assim. Então, você roda bancos de dados, né? E o que você usa fora do Kubernetes, assim, plugado? Antes, na verdade, a gente pode falar assim, um pouco da divisão de times e escopo aqui dentro da B2W. A gente é do time de plataforma, a gente vai gerenciar Kubernetes, vai prover Kubernetes, é como se fosse um produto para as equipes, para os squads de desenvolvimento. E a gente também tem uma equipe específica para cuidar de bancos, tanto o NoSQL quanto os bancos relacionais. Hoje em dia, a maioria desses bancos não sobem dentro de Kubernetes, não são pods. Eles sobem na cloud, em ambas as clouds, na verdade, mas é gerenciado isso fora do Kubernetes. Às vezes é um serviço oferecido, o time tem essa opção também, mas às vezes é só um serviço que sobe numa EC2 ou numa instância mesmo. Existe um trabalho, aí a gente está dando apoio também em algumas coisas, algumas questões para essa outra equipe, de colocar esses bancos de dados no Kubernetes. Só que aí a gente tem vários desafios, muitos desafios, na verdade, né? O primeiro é que são containers, são pods, cloud, o servidor ele não vai continuar para sempre lá de pé, até porque a gente tem uma outra coisa que a gente usa para alguns workloads, são instâncias spot, ela tem tempo de vida, ajuda no custo aqui, no controle de custo da gente, dos times, e o outro é que esses bancos escalam. E
E aí, como escalam e desescalam. E aí, o controle disso, ele precisa ser um pouco maior do que de uma app mesmo, porque a gente vai manter esse banco, ou seja em memória, ou seja em disco. E aí tem todas essas dificuldades de gerenciamento de disco dentro do Kubernetes e tal, manter o pod com aquele disco determinado e tal. E aí a gente dá suporte para isso. Alguns bancos já estão subindo dentro do Kubernetes, a gente tem Redis, a gente tem Mongo, mas a sua grande maioria ainda roda fora. Legal. E você falou sobre instâncias spot né, conhecida da AWS, e vocês usam a preemptiva, né, que é a, Sim, que é a spot do Google? Do GCP também. A gente tem um serviço, na verdade, a gente usa um serviço que é praticamente automático. O cara, na verdade, o desenvolvedor, ele consegue controlar em que tipo de instância vai rodar o pod dele, usando annotations, node selectors e taints também, toleration. Show. Então ele consegue definir se ele quiser rodar numa spot, ele coloca uma annotation e ele vai rodar numa spot. Se ele acha que aquela app, assim como um banco de dados, por exemplo, precisa rodar numa instância on-demand, ele consegue colocar essa annotation ali e aí vai rodar. A gente usa o Spot Init para fazer esse controle, mas é uma funcionalidade bem legal que a gente tem dentro do Kubernetes, que o tipo de instância pode ser configurado. Então, salva bastante coisa. Entendeu? Até falando de BF, a gente não roda em spot durante a BF, porque a gente não pode se dar o luxo de perder máquina, até porque não só a gente, mas todo mundo tá... Oi, Vale? Em on-demand, né? Não, a gente não pode se dar o luxo de rodar em spot. Sim. A gente tem que rodar em on-demand, até porque não só a gente está escalado, como todo mundo. E aí tem toda aquela preparação de, antes de você escalar para um evento que é global, e a gente não roda só no Brasil, a gente roda nos Estados Unidos, que é o berço da Black Friday. A gente tem que ter aquela preparação anterior junto com as equipes com os stands das duas clouds, de fazer uma reserva tanto de CPU quanto de tipo de máquina, para a gente não perder, não ter nenhum problema disso. Mas o Spot realmente, ele ajuda e ele diminui os custos durante o resto do ano, durante os dias normais, de maneira bastante boa mesmo. Significativa, né? Significativa, legal. Exatamente. Legal. Que eu tô imaginando agora, que nunca me ocorreu assim, que eu imagino o baque que deve ser para o provedor de nuvem, AWS, Google, quem quer que seja, a Black Friday da AWS, como deve ser. Porque todo mundo quer crescer. Todo mundo nesse dia tem que dar conta. Mas a AWS tem que dar conta de todo mundo. De todo mundo. E você imagina como que é. Porque eles não conseguem escalar como a gente escala. Porque eles precisam ter aquela quantidade de CPU, aquela quantidade de memória já disponibilizada para a gente poder escalar. Sim. Agora, será que eles... Eu não sei também, mas será que eles compram novos data centers só na época de Black Friday? Não dá, né? É impossível. Exatamente. Porque o que o cara vai fazer com... Porque ele... Com sobressalente que ele vai fazer no resto do ano. Não devolve para Dell. Exatamente. Não devolve isso, né? Cara, e é engraçado que a gente já pegou durante Black Friday lentidão e link internacional. É bizarro isso. Latência alta e beleza, pô, tá afetando, o que tá acontecendo, todo mundo procurando, e daqui a pouco o concorrente também. E aí quando vai ver, todo mundo com lentidão por causa de um link. Não só com cloud, como também com CDN, né? Exatamente. Imagina para CDN como é ter que... O pico da Black Friday para CDN deve ser um absurdo de diferença. Eu tô pensando até no PTT, né? Que, tipo, exatamente. A gente tá indo mais longe, mas, tipo, cara, até o PTT deve ficar estourado, a banda dos caras deve arrebentar, assim, né? Porque porque de verdade... Imagina para o usuário em casa, tá lento aqui. Aí, às vezes, não é nem o site que tá lento, é o link mesmo que está sendo disponibilizado, é o planeta. Pessoal, olha, é uma fibra, velocidade da luz, beleza. Tem um limite ali, não dá para aumentar durante a Black Friday. Vamos colocar mais três fios aqui de fibra. Isso. Espera só um minutinho que a gente está passando o transatlântico aqui entre os continentes e a gente vai subir outra só para esse mês aqui, depois tira. Não, da hora. Porque realmente, se a gente vai para esse lado, né, pro cara, porque pra gente é efêmero, né, então a gente vai
desligar. Não faz mais sentido. Não vou ficar. Eu não vou. Que eu imagino, né? Imagina antigamente que, tipo, o cara comprou mesmo, né? Um CAPEX. Olha que palavra. A gente tá falando de Kubernetes e CAPEX aqui. Bom, mas o cara comprou lá, né? E ele comprou um rack novo, né? Porque eu tô esperando um pico de estudo aqui. E aí beleza, esse evento passa. E aí ele vai fazer o que com isso? Né? Então a gente desliga. Mas e a infraestrutura mesmo? Né? A real? Que aí esse deixa de ser um problema nosso e passa a ser um problema da cloud, né? Exato. O bom de ser cloud é isso. Eu acho que quando a gente tinha Atlas e a gente rodava isso nas nossas máquinas, era um problema, né, velho? Porque você não conseguia escalar. Na época que a gente usava infra do monolito e até no próprio Atlas que a gente rodava on-premise, a gente tinha que ficar hiper escalado o ano inteiro. Pois é. Para poucos eventos que a gente teria que escalar muito. Então, aí dilui totalmente, né? Então, dilui muito. Então a gente ficava com boa parte de recurso ocioso durante uma boa parte do ano. Que esse recurso era usado para poucos eventos. Então, tem algum outro evento que chegue perto, assim, sei lá, Natal, que chegue perto da Black Friday? Quer falar, Marcos? Não, eu só ia falar aqui que, na verdade, a Black Friday é o maior. Ela já passou Natal, já passou Dia das Mães, mas a gente tem vários pequenos eventos durante o ano que se equiparam à BF, inclusive a BF do ano passado. Esse ano a gente já teve alguns eventos que foram equiparáveis à Black Friday do ano passado, como, por exemplo, a Americanas, ela patrocinou o Big Brother Brasil. E esse Big Brother Brasil, toda vez parecia que era uma BF toda terça ou quinta-feira, quando tinha as provas lá, porque o acesso era enorme, tinha o QR Code na tela, e esse QR Code, ele geralmente chega até às vezes a ser pior do que a Black Friday, porque... Exato. É um pontinho único, tá todo mundo indo para aquele link, né? Na verdade, para tecnologia, ele é mais agressivo até do que a Black Friday, porque a Black Friday são 48 horas de evento. Então você consegue diluir um pouco o acesso. Na final do Big Brother, por exemplo, a gente está falando de um acesso monstruoso em 1 hora. É um broadcast... Exatamente. Gigante, é verdade. Então é um desafio maior para a gente de tecnologia. Que eu não sei vocês, mas quando eu vejo um QR Code, né, eu não acompanhei o Big Brother, cara, só porque tinha o Netflix, estava mais fácil, assim, nem é por uma questão, eu sou muito intelectual para acompanhar o Big Brother. Mas sempre que eu vejo um QR Code na TV, assim, acessa aqui esse QR Code, me dá uma dor no coração, eu fico pensando, tem alguém de plantão agora que tá suando. Pior que tem mesmo. Tem. Não, algumas equipes, né, na verdade. Algumas equipes. E é engraçado, porque a gente tem essa visão, né? A gente olha isso e a gente já fica pensando nesse waterfall aqui, tá desovando num monte de coisa, né? Tá sufocando meu banco de dados e mais um monte de coisa que, sei lá, né? Quantas histórias eu conheço, não sei se vocês até podem me contar assim, né? De outros marketings, então para vocês não se queimar com o seu marketing, eu conto essa. De outros marketings que o marketing simplesmente, tipo, a gente tá rodando uma campanha aqui no Jornal Nacional, né? E então é que o pessoal de infra não estava sabendo. Vai ficar um pouco difícil. Tem uma certa audiência nesse momento, né? Acontece. Mas isso hoje precisa ser sincronizado? Ou vocês, tipo, é lógico, a Black Friday é a Black Friday, mas outros eventos normais do dia a dia, assim, né? Vocês não precisam mais sincronizar, sabe? Vamos sincronizar todo mundo aqui porque vai aparecer um negócio, sei lá, porque hoje você tem outras formas, né? Até tipo, a Anitta disse, né? Ela postou uma foto, tipo, escaneia esse QR Code. Puta, talvez tenha tanto acesso quanto o Jornal Nacional.
Sim, isso depende um pouco, porque se a gente estiver falando de uma rampa muito 90 graus, não adianta, a gente precisa ter essa sincronia mesmo com o comercial e preparar uma operação para isso, porque hoje a gente roda com o nosso ambiente normal, então a gente não está preparado para uma rampa do nada de acesso que vai disparar autoscaling e tudo, mas a gente tem muita JVM ainda, a gente tem muitas aplicações que elas precisam de um tempo para escalar. O próprio JIT do Java, etc. e tal. E, então, assim, o que a gente sabe, quando tem alguns eventos que vão trazer um acesso muito agressivo, a gente já deixa uma escala maior, não que ignore o autoscaling, por exemplo, mas a gente não deixa no que é um dia a dia, entendeu? Mas às vezes, sei lá, uma certa promoção que fechou, sei lá, não sei, uma promoção em algum site que a gente não tem a previsão que vai trazer tanto acesso. Então, não. A gente vê que está tendo alguma coisa, mas não tem uma operação para isso. Legal. E agora, uma pergunta, momento jabá, assim, né? O Kubernetes, ele realmente, para vocês, foi talvez essa feature que deu esse salto, que proporcionou chegar nesse nível de escala, né, que deu o passo além da nuvem? Porque o passo de vocês irem para a nuvem ou não, né, vocês já tinham VMs dentro de casa e tudo, então, tipo, dá para escalar aqui, e ainda mais que é seu, né, você pode fazer um script em Bash e tudo bem, é seu, vai subir. Né? Mas o Kubernetes, né, além do Docker, ele deu esse shift? Para mim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu vou falar aqui depois o Marcos dá a opinião dele também, mas ao meu ver, assim, a gente resolveu o problema que a gente tinha, que era a escala. A gente, com a experiência até que a gente teve da nossa plataforma antiga, que era o Atlas e tal, a gente conseguiu montar uma arquitetura que a gente distribuísse bem, que não sobrecarregue os masters de Kubernetes. Então, assim, e a gente aproveita muito bem as features dele para conseguir deixar mais ágil ainda mais ágil, e o desenvolvedor ter mais foco, porque a gente integra muita coisa nativa, própria feature mesmo de Kubernetes. Por exemplo, a gente agora está com o Issue, a gente tem várias integrações mesmo, que, por exemplo, com o próprio features da cloud, criação de DNS mesmo. Então a gente conseguiu, com o Kubernetes, automatizar muita coisa, muito processo. E sem contar na escala que a gente conseguiu ter e na arquitetura que a gente montou, que é muito robusta também. Legal. Até mesmo essa possibilidade da gente poder mudar totalmente o ambiente, até de cloud mesmo, e para o desenvolvedor ser totalmente transparente. É transparente mesmo. Até pegar métrica para ele é transparente. Então, ele às vezes é uma decisão não só dele, é da equipe, ou então de cima, e aí a gente consegue criar um cluster, e aí o cara vai fazer o deploy dele, só vai trocar uma ou duas variáveis e já vai estar o ambiente da mesma forma como estava utilizando antes. Kubernetes proporciona isso também, né? Sim, eu acho que proporcionou para a gente criar essa caixinha, e estou pensando no produto, assim, né? Exatamente. A caixinha, ela vai bem mais longe agora, né? Ela tá incluindo desde a aplicação lá de cima, que tudo eu estou chamando API, né? Então, tudo está incluso nessa caixa. E aí, de repente, porque no final das contas eu vou mudar alguns parâmetros, né? E é óbvio que subir a infraestrutura na AWS e no Google é similar apenas, né? Mas você tem os seus nomes próprios ali e tudo mais. Mas no final das contas, dá para fazer do mesmo jeito. E aí você consegue ter essa caixa, né, inteira. Então, tipo, a partir do Kubernetes é tudo igual. E aí, tipo, o cara tá fazendo seu deploy ali funcional, né? Sim, exato. Tudo roda. Com certeza. Que da hora. Eu quero mais uma perguntinha, então. Você, Guilherme, citou Istio, né? Que Istio, eu ia dizer, tem um hype envolvido, né? Mas acho que tem uma sensação tanto de amor e de ódio, né? Olha, só tem 100% amor quem nunca subiu. Quem nunca rodou Istio, Istio é maravilhoso. Ou precisou fazer um upgrade, por exemplo, e tal.
Isso. Aí o cara só tem amor. O Istio é maravilhoso. Roda em produção, querido. Seus sentimentos vão mudar um pouco. O que vocês usam do Istio, né? Se vocês usam, o que vocês usam além de MTLS? Essa eu deixo pro Marcos responder aí, que tocou esse projeto. Boa. Pro Istio, a gente pegou, na verdade, algumas funcionalidades e está tentando implantar elas de maneira um pouco menos intrusiva. Uhum. O primeiro foi colocar mesmo o sidecar para a gente ter as métricas que a gente pode pegar a partir dele. A gente tem latência, tem um monte de métricas ali que antes a gente fazia com APM. A gente tinha o New Relic, a gente vai ter agora Datadog também, mas tendo isso dentro do sidecar ali, provido pelo sidecar, vai ser super mais simples. Acho que se você tiver uma nova app, você não vai precisar se preocupar em instrumentar isso, entendeu? Você vai ter isso automaticamente com um annotation ali, com um label no namespace, você vai ter o issue ali e você vai ter todas essas métricas. Vai ser super fácil. Uhum. A outra funcionalidade que a gente tem ali, a gente já testou até, tem gente já usando, é autenticação. Até mesmo para fora, para quem chama. Então é super simples de configurar. A gente tem várias funcionalidades que a gente vai dando suporte aos poucos, até para poder não mudar muito o formato como o pessoal está desenvolvendo, está utilizando mesmo, mas é basicamente as visibilidades que ele vai trazer da gente junto com a métrica, e já desde a última BF, acho que até um pouco antes, na verdade bem antes, já com o Issue Ingress Gateway, como proxy também, a gente tem usado bastante e trouxe até... É bem mais fácil de manter do que o Nginx que a gente tinha também. E eu gosto bastante, apesar de ter todas essas dificuldades que a gente tem Ele melhorou bastante, ele evoluiu bastante, desde a 1.5 para cá, a 1.4 para 1.5 foi uma virada enorme. Sim. E as últimas versões foram excelentes mesmo, até mesmo na manutenção e no gerenciamento do issue mesmo. Como Ingress, você está usando só ele? Ou você também tem Nginx Ingress ou algum outro? Ou não? A gente usa os balances mesmo das clouds e a gente também tem o Ingress Issue Ingress Gateway sendo utilizado dentro do cluster. A gente não tirou balance nenhum, a gente continua com os Ingress mesmo. A gente não tem ampla utilização do issue ainda na empresa. São alguns clusters, a gente tem vários clusters, alguns já estão utilizando, mas é basicamente uma adoção um pouco mais controlada, até a gente poder utilizar. É porque, na verdade, é um canhão, né? Sim, a gente está tentando utilizar um pouco das funções. Exatamente, parcimônia, até para a gente poder entender melhor como que vai se comportar e tal. É um projeto bem legal mesmo. Sim, não, e que eu entendo que na sua escala, né, cara, alguns milissegundos que mudem nas coisas para você, tanto para cima como para baixo, né, pode são gerar revolucionários, né, para o bem como para o mal, aí, né. Exatamente. E o que você está usando para as métricas, né? As métricas que você está pegando ali, né, do próprio issue, né, o que você está usando depois disso? Né? Para onde você está mandando essas métricas? Todos os clusters que a gente mantém e passa para os clientes, para os desenvolvedores, na verdade, já vem com o Prometheus. A gente coloca um Prometheus ali e a gente tem um outro projeto, que é até foi mantido pela nossa equipe também, que é o Cortex, que vai agrupar todas essas métricas dos Prometheus de cada cluster, e a gente vai conseguir visualizar num local único, vai poder cruzar. A gente consegue cruzar as métricas, consegue ter todas os dashboards ali juntos na mesma aplicação, na verdade. O Cortex, ele vai juntar os Prometheus,
os Prometheus. É isso? Exatamente. A gente tem ele ali como agregador de todos esses Prometheus e todas as métricas estão ali e você consegue fazer... A gente adiciona uma label a mais, na verdade, em todas as métricas, que aí você consegue filtrar, além de todos os labels que já tem em todas as apps e do issue mesmo, você consegue adicionar com um cluster. Legal. E ali você consegue, então, fazer até ligar a métrica de um cluster com o outro no mesmo momento, no mesmo dashboard, por exemplo. É super unido mesmo, a gente tem tudo isso junto, num só lugar. Inclusive, a gente pega a métrica dos load balancers, tanto do GCP quanto da AWS, e coloca ali. E aí o usuário, hoje em dia, tem um novo cluster, ele adiciona uma nova app, se ele vai colocar isso ou não, tanto faz, a métrica que tiver nessa app, que tiver nesse pod, tiver nesse load balancer, já vai aparecer nesse Cortex. Então, ele já sabe onde procurar, ele consegue procurar, não precisa nem acessar a cloud para ver lá no EC2, no load balancers, ou então no GCP, o load balancer também, para ter essas métricas conhecidas já de latência, de quantidade de erros e tal. Legal. E você conhece o projeto do Thanos? Sim. Ele vai nessa linha, certo? Vai, inclusive, o Cortex ele é um projeto também. Legal. Na época a gente fez a gente chegou a estudar e a gente decidiu com o Thanos porque a gente está falando de agregar a gente está falando de agregar meta de mais de 90 clusters que a gente tem hoje, que a gente administra. Então é uma quantidade bem grande. E a arquitetura do Cortex, que é esse projeto que a gente usa, ele é muito robusto. Então ele tem todo um stack por trás dele para conseguir agregar uma grande quantidade de informação. Ele usa um Cassandra, ele tem os componentes dele para poder inserir os logs, adicionar memória, o que ele deixa em memória. É bem robusto mesmo o projeto. Que legal. Porque a grande dificuldade Dificuldade não, mas o grande consumo do Prometheus é de quanto tempo você quer deixar para trás, né? Isso. Quanto mais tempo no passado você quer ter, mais memória ele vai comer do seu cluster ali, né, de recursos. Mas aí você tá mantendo isso no que você centraliza e também lá embaixo, tipo, exclusivo, ou não? Tipo, eu tô deixando pouco lá embaixo e tô mantendo mais no Cortex, assim. Exatamente isso. A gente mantém mais no Cortex, inclusive a gente mantém 30 dias para trás, até no banco de memória dele. Nas últimas 3 horas fica em memória... Não, na verdade 30 dias para trás fica no Cassandra, né, Vale? Isso. No memória, em memory mesmo, nos ingestas do Cortex fica 3 horas ali. Então, se você pesquisar 3 horas, vai ser praticamente instantâneo ali. E no Prometheus dos clusters é basicamente só repassando pro Cortex. Legal. Ele só vai fazer um scrap mesmo de todas as métricas que vão ser disponibilizadas dentro do cluster e vai passar pro agrupado. Que legal. Cara, que projeto massa. 90 clusters. São clusters pra diabo, né? 90 clusters. Uma ideia, assim, de quantos nodes, ou, sei lá, quantos teras de memória você tem rodando aí, sei lá. Cara, eu acho que varia muito, né, Vale? Hoje a gente tem mais de 1.300 APIs rodando nesses 90 clusters. A gente tem mais ou menos 16 bilhões de requests por dia. E mais de 150 deploys por dia também. Por dia também? Por dia. Que da hora. Uma estrutura muito grande. E de pessoas, né? Então, aí, tipo, porque vocês têm times, né? Com vários S's de desenvolvimento, né? E também tem os times de plataforma, né? Para sustentar tudo isso dos 150 deploys por dia, né? Isso. Hoje nós somos 6 pessoas, né? 5, né? Em plataforma que gerencia todos esses clusters, são 5 pessoas. 5 pessoas. Mas dentro da empresa são mais de 1.000 pessoas, né? Desenvolvedores que são envolvidos mesmo com o dia a dia
do desenvolvimento dos sites e tal. Mas, inclusive, a gente está agora num processo de crescimento bem grande do nosso time de infra mesmo. Então, estamos contratando quem quiser. Tem um desafio muito legal pela frente. A gente realmente está crescendo muito nossos times, tanto para plataforma, tanto para desenvolvimento mesmo, que a gente vai começar a investir bem mais agora, para observability e todas essas áreas. E a gente está prevendo um crescimento bem legal do time também. Que legal, que legal. E no time de vocês, então, eu vou aproveitar. Então, estamos todos contratando, né? Mas que, então, vou abrir uma pausa aí, um parênteses aqui, porque, tipo, no Brasil tá faltando gente, né? Sim. Tá faltando gente que já tenha experiência, que não tenha... Eu até fiz uma piadinha esses dias que o cara não... Eu já tenho experiência com Kubernetes, eu já rodei um kind aqui na minha máquina. Né? Mas que, beleza, já é uma experiência, né? Você tá mais longe do que a pessoa que saiu do zero, mas você tá bem já longe... Já sabe rodar um Docker, pelo menos, tá vendo? Mas você tá bem longe dos desafios de produção, né? Que são outros completamente diferentes, assim. Sim. E como, de repente, vocês têm pensado, assim, para formar dentro de casa ou talvez trazer uma turma que é de back-end, de repente, que já tem algum desejo e já está indo para esse ramo de automação e aí me trazer ele para cá? Porque hoje a comunidade DevOps, assim, primeiro que ela está fragmentada, né? Sim, bastante. Eu acho que a gente está nesse momento no Brasil, né? Tipo, precisamos nos atualizar e beleza. Mas tem uma turma que sequer conhece de verdade nuvem, que dirá, tipo, já rodei Kubernetes em produção. Sim. Eu acho, na verdade, a gente está indo pelas duas vertentes mesmo, tanto de formar dentro de casa, ou então procurar alguém mais com background. A gente realmente está passando por um período que está complicado mesmo, acho que para todas as empresas, está muito concorrido mesmo. Sim. E a gente segue nessa luta aí. Não, legal. Ó, então, para você que está nos ouvindo, antes de aplicar para a vaga da B2W, aplica para a minha, tá? E aí, qualquer coisa eu mando. Não tem nem vergonha, né? Pois é. Não, que legal. Nossos desafios são similares, assim, né? E que são desafios que a pessoa já precisa ter passado por certas experiências. Não tem como você conversar sobre observability com alguém sobre tracing com alguém que não passou pela monitoração ainda. Né? Que não entende o que o sidecar vai te prover e você não precisar instrumentalizar a aplicação para ela expor as métricas. Não, eu peguei, é isso. Não pedi para o desenvolvedor, por favor, você pode fazer desse jeito. Sim. Não, eu já peguei suas métricas aqui. Não fala mais comigo, sai fora. Já centralizei e beleza. Né? Mas cruzar essas informações todas, não tem como conversar sobre isso, né? Como alguém liderar e tocar essa frente, se ela ainda não passou por esses outros problemas. Né? Então tem esse desafio brasileiro hoje, eu acho. Eu concordo também. E que a gente está sofrendo, e a gente sofre um assédio do mundo. Absurdo, né? Exatamente. Ainda mais agora com a pandemia, né? É praticamente tudo home office. Antigamente não era nem só Brasil, você encontrava mais gente trabalhando no Rio de Janeiro, em São Paulo era mais fácil. Só que agora o cara do Rio de Janeiro e São Paulo também pode trabalhar lá para fora. Ou então trabalhar para outros centros dentro do próprio país, para o sul, para o nordeste e tal. Agora abriu muito mais ainda. É verdade. No meu time hoje, operações da GetUp hoje, né? Eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. O cara mais próximo, né? Eu tô aqui em São Paulo, no escritório. Se você está vendo esse vídeo, eu tô no escritório. O cara mais próximo está em Guarulhos. O resto está espalhado, né? Tem 2 no sul, né? A gente tem um mineiro e por aí vai, né? Mas todo mundo vai sofrendo esse assédio, né? Tem esses estrangeiros que ficam vindo roubar os nossos brasileiros aqui. Pois é.
E aí está complicando mais ainda. Então, o mercado está exigindo muito por mão de obra qualificada, mas também tá complicado de segurar também, né? Porque as ofertas também de fora estão sendo muito agressivas, né? Sim, é. Esse é um grande problema também que a gente tem. Sim, é verdade. Como é que você vai competir? Por mais que você pague muito bem, como é que você vai competir com o dólar valendo quase R$6? Não, e com esses alemães aí pagando em euro. Pois é. Aí, o cara me quebra. Não dá. Não dá. Por mais que o seu salário seja muito competitivo aqui no Brasil, seja um ótimo salário, não, realmente fica difícil, não tem como concorrer. Sim, e sem falar que a gente não é a única empresa tentando contratar aqui dentro também, né? Isso, aí a gente já tem uma concorrente que é Grap aí, tentando também. Não, mas ó, se você tá ouvindo a gente, não aplica para outras empresas, tá? Vem conversar comigo, vem conversar com o Guilherme e com o Marcos. E se você tá aplicando para alguma empresa estrangeira, cancela. Fala, sai fora, gringo. E cancela, e vem trabalhar com a gente aqui. Vamos manter a mão de obra brasileira aqui no Brasil. Isso aí. Trampar por euro. Não tem nada a ver isso aí, pessoal. Nada a ver. Real é muito mais da hora. Muito mais. Mais emocionante, né? Isso. Pô, vamos viver. Dá pra comprar um cachorro quente com euro? Não dá. Dá pra pedir iFood com euro? Não dá. Pois é. Pronto. Aí, ó. Não tem mais argumento. Pois é. Não, que da hora. Caras, olha, eu gostei muito do nosso papo. É bom, eu acho que se você tem um recado, deixa um recado para os nossos ouvintes que estão se preparando para Black Friday. Ó, a gente está gravando agora, né, no comecinho de julho, mas isso vai sair um pouquinho mais para frente. Ainda vamos editar, deixar bonito no vídeo. Mas um recado para quem quer se preparar para essa Black Friday ainda. Qual dica você deixaria? Para quem quer passar por essa? Já, hein? Economizem desde já. Vai ter muita oferta boa. É um bom recado esse, né? É um bom recado. Mas e para quem está cuidando de infraestrutura, né? Para quem é o sysadmin que está cuidando daquela infra e vai passar pelo... Ele vai ver o QR Code dele na TV. Agora, em julho, eu acho que já tinha que ter começado a se preparar para essa Black Friday. Já começa a se preparar para de 2022, né? Talvez esse seja o melhor aviso para as pessoas. Melhor conselho. Verdade. Legal. Bom, caras, enriquecedor esse papo. Muito, muito legal. Obrigado, assim, por vocês compartilharem tudo isso, essa história toda, né? Muitos anos de experiência aqui, né? E que legal que a gente pode dividir aí com a turma, tá? Guilherme, Marcos, muito obrigado mesmo. A gente agradece muito a oportunidade também. Valeu, João. Foi muito maneiro. Valeu mesmo, também. João, pessoal aí da Gerap. Muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu. E vamos marcar os próximos aí. Vamos ver se a gente... Assim que a gente passa pela Black Friday, aí a gente vai pro próximo. Tá ótimo. No hiato aí, né? Entre a Black Friday e o Natal. Em dezembro, praticamente. Dezembro. Primeira semana de dezembro. Combinado. Tá jóia. Valeu. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau.